O marido infiel largou a esposa em seus últimos dias. Levou a amante ao funeral e só se importava com o que ela havia deixado no testamento. Mas ele não fazia ideia de que a esposa tinha um último segredo. O que ele não sabia é que sua esposa havia planejado uma última surpresa. Quando descobriu do que se tratava, um arrepio percorreu sua espinha. O bip constante do equipamento médico ecoava pelos corredores impecáveis do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um som que se tornara terrivelmente familiar para Emília Azevedo nos últimos 8 meses. A luz do sol de um outono tardio filtrava-se pelas persianas verticais, projetando sombras listradas sobre sua cama de hospital. Aos 34 anos, as feições antes vibrantes de Emília haviam sido emagrecidas pela quimioterapia agressiva. Seus cabelos loiro-mel tinham sido substituídos por lenços de seda coloridos que sua irmã, Olivia, trazia todas as semanas. Nesta manhã de quarta-feira em particular, Emília estava recostada em seus travesseiros, tocando distraidamente a aliança de diamante que agora pendia frouxa em seu dedo fino. Seu marido, João, deveria ter a visitado ontem, mas ligou com mais uma desculpa sobre uma reunião imobiliária importante que não podia ser adiada. Era a terceira vez no mês. Senhora Azevedo. A voz suave da doutora Raquel Chaves tirou Emília de seus pensamentos. A oncologista estava na porta com uma prancheta na mão, sua expressão cuidadosamente neutra. Você se sente à vontade para conversar sobre os resultados de seus últimos exames? Emília forçou um sorriso fraco. Claro, doutora Raquel, embora eu tenha a sensação de que já sei o que a senhora vai dizer. Antes que a médica pudesse responder, passos rápidos e Olivia irrompeu no quarto, sua bolsa de grife balançando loucamente. Cheguei! Desculpe o atraso, o trânsito da Avenida Paulista estava uma loucura. Ela correu para o lado de Emília pegando a mão da irmã. Aos 31 anos, Olivia era a imagem viva do que Emília costumava ser. Alta, atlética, com o mesmo cabelo loiro-mel e olhos castanhos e calorosos. Você chegou bem a tempo, disse a doutora Raquel, fechando a porta atrás de si. Eu estava prestes a discutir os resultados do último exame da Emília. A atmosfera no quarto ficou densa quando a médica puxou uma cadeira e começou a explicar os novos acontecimentos. O câncer havia se espalhado mais agressivamente do que eles previam. O tratamento experimental, que esperavam que desse mais tempo, não estava funcionando como esperado. Emília ouviu com uma expressão estranhamente calma, enquanto a mão de Olivia em sua mão se apertava progressivamente. Quanto tempo? Perguntou Emília, com a voz firme. A compostura profissional da doutora Raquel suavizou-se ligeiramente. Sem uma intervenção agressiva, 3 ou 4 meses no máximo. Sinto muito, Emília. Olivia soltou um soluço abafado, mas Emília simplesmente assentiu, como se recebesse a confirmação de algo que ela suspeitava há muito tempo. Obrigada por ser honesta, doutora Raquel. Depois que a médica saiu, Olivia virou-se para a irmã, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Precisamos ligar para o João. Ele deveria ter estado aqui para isso. Os lábios de Emília se curvaram em um sorriso amargo. Ele está ocupado, Liv. Reuniões importantes. Você sabe como é. Ocupado? Ocupado? A voz de Olivia se elevou bruscamente. Ele é seu marido, pelo amor de Deus. E onde diabos ele tem gastado a herança da tia Marta? Porque certamente não foi no seu tratamento. Liv, por favor. Suspirou Emília, embora um vislumbre de dor tenha atravessado suas feições. A herança de sua tia distante havia sido substancial, quase 5 milhões de reais. João havia insistido em administrá-la, alegando que sua experiência em finanças o tornava mais adequado para a tarefa. Ultimamente, no entanto, Emília começou a questionar algumas de suas decisões de investimento. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Sara Paiva, uma das enfermeiras mais novas do andar, entrou com a medicação de Emília. Alta, atraente, com o cabelo escuro perfeitamente penteado e uniformes de aparência cara, Sara só trabalhava no andar de oncologia há alguns meses. É hora dos seus remédios da manhã, senhora Azevedo. Ela anunciou com um sorriso brilhante que não alcançava seus olhos.
Enquanto Sara administrava a medicação, Emília de repente sentiu uma onda de náusea diferente de seus sintomas habituais. Correndo para o banheiro, ela mal chegou a tempo. Olivia a seguiu, segurando o cabelo da irmã enquanto ela vomitava. Isso é novo, Olivia comentou preocupada. Deveríamos ligar para a doutora Raquel novamente. Mas Emília havia ficado parada, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Liv, ela sussurrou. Que dia é hoje? 15 de outubro, por quê? As mãos de Emília começaram a tremer. Eu estou atrasada, muito atrasada. Atrasada para quê? Olivia perguntou, antes que uma compreensão repentina se acendesse em seu rosto. Oh, meu Deus, Emília, você está dizendo... Preciso de um teste de gravidez, disse Emília com a voz trêmula. A hora seguinte passou em um turbilhão de atividades. Olivia correu para a farmácia do hospital, voltando com um teste. Quando as duas linhas cor-de-rosa apareceram, Emília olhou para elas com descrença, as lágrimas finalmente rompendo sua fachada composta. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Os médicos disseram que a quimioterapia... Disseram que seria impossível. Precisamos contar ao João, Olivia insistiu, já pegando seu telefone. Não! Emília agarrou o pulso da irmã com uma força surpreendente. Ainda não. Eu preciso de tempo para processar isso. Mas enquanto Emília jazia em sua cama de hospital naquela noite, sozinha com seus pensamentos, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. A maneira como João vinha agindo ultimamente, o dinheiro faltando de suas contas, as constantes desculpas. E havia algo sobre Sara, a nova enfermeira, algo no jeito que ela olhava para Emília com aqueles olhos calculistas. Mal sabia Emília que naquele exato momento, João Azevedo estava assinando o cheque de entrada de uma cobertura de luxo nos Jardins, em São Paulo. Do outro lado da mesa, Sara Paiva deslizava os dedos pela borda de sua taça de vinho, um sorriso triunfante em seus lábios perfeitamente pintados. Por novos começos, ela sussurrou, levantando sua taça. João brindou com ela, sem um traço de culpa em seu rosto bonito. Por nós, ele respondeu. E pela generosa tia Marta da Emília, que descanse em paz. O vento de outono uivava do lado de fora das janelas do restaurante caro, trazendo consigo os primeiros indícios do inverno que se aproximava. Mas a verdadeira tempestade que se formava faria o clima parecer tranquilo, em comparação com as revelações devastadoras que estavam por vir. A revelação da sua gravidez causou ondas no mundo cuidadosamente construído de Emília, transformando seus últimos meses em algo muito mais complexo do que ela poderia ter imaginado. Nos dias seguintes à descoberta, ela se viu dividida entre a esperança e o desespero, entre o milagre que crescia dentro dela e o câncer que consumia seu corpo. Uma semana após o teste de gravidez, Emília sentou-se no escritório da doutora Raquel, acompanhada por Olivia. O rosto do oncologista estava sério enquanto revisava o último exame de sangue de Emília. A situação é muito complicada. A doutora Raquel começou com cuidado. Sua gravidez é de altíssimo risco, Emília. E continuar com ela significa que teremos que modificar seu plano de tratamento significativamente. Alguns tratamentos precisarão ser suspensos por completo. O que isso significa para o tempo dela? Olivia perguntou, com a voz quase um sussurro. O silêncio da doutora Raquel foi eloquente antes que ela finalmente respondesse. Em vez de 3 ou 4 meses, poderíamos estar falando de 6 a 8 semanas. Talvez menos. Sua mão se moveu instintivamente para o seu ventre, agora plano. E o bebê, com intervenção imediata e repouso absoluto, há uma pequena chance de que o bebê possa sobreviver o suficiente para ser viável. Mas, Emília, você precisa entender. Levar esta gravidez até esse ponto quase certamente significaria sacrificar o pouco tempo que lhe resta. O peso da decisão pairou no ar. Emília fechou os olhos, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu quero tentar, ela sussurrou. Este bebê é minha última chance de deixar algo de mim mesma. Mais tarde, naquela tarde, Emília finalmente reuniu coragem para ligar para João.
O telefone tocou 5 vezes antes de ir para a caixa postal. Ela tentou de novo. E de novo. Na quarta tentativa, ele finalmente atendeu, soando irritado. Emília, eu estou no meio de algo importante. João, eu preciso que você venha ao hospital. Há algo que precisamos discutir, algo importante. Houve uma pausa, seguida de vozes abafadas ao fundo. Não pode esperar até amanhã? Eu estou fechando um acordo importante aqui. Não pode esperar, João. Escute, querida. Tenho que ir. Os clientes estão esperando. Vou tentar passar amanhã, tudo bem? A ligação foi cortada antes que Emília pudesse responder. Ela olhou para o telefone em sua mão. Uma estranha sensação de dormência se espalhou pelo seu peito. Olivia, que fingia não ouvir, não conseguiu mais se conter. Chega! Eu vou contratar um detetive particular. Não, Emília. Isso já durou tempo demais. Ele mal esteve aqui para você. Ele tem dado desculpas sobre o dinheiro da herança da tia Marta e agora nem se dá ao trabalho de vir ao hospital quando a esposa moribunda dele precisa. Algo não está certo. Emília queria discutir, mas estava cansada demais. Além disso, uma parte dela havia começado a suspeitar que Olivia estava certa. O jeito que a nova enfermeira, Sara, sempre parecia estar por perto quando João a visitava. As conversas telefônicas sussurradas que ela o tinha ouvido ter no corredor. As crescentes discrepâncias em suas contas conjuntas. 2 dias depois, Olivia invadiu o quarto de Emília no hospital, com o rosto vermelho de raiva e as mãos agarrando um envelope manila. Você precisa ver isso, ela disse com a voz trêmula. O detetive particular trabalha rápido. Dentro do envelope havia dezenas de fotografias. João e Sara em restaurantes caros. João e Sara entrando em um prédio de apartamentos de luxo. João e Sara fazendo compras em joalherias famosas. Mas foi a última foto que fez o sangue de Emília congelar. João e Sara, beijando-se apaixonadamente, do lado de fora do hospital Albert Einstein, bem debaixo da janela do quarto de Emília. Há mais, disse Olivia com gravidade, puxando extratos bancários e registros de propriedade. Ele tem liquidado a sua herança. Quase 4 milhões de reais, Emília. Ele tem gasto com ela. Joias, uma cobertura, viagens caras. E veja, Sara nem sequer é uma enfermeira de verdade. Ela conseguiu o emprego usando credenciais falsas, provavelmente para ficar de olho em você. Emília olhou para a evidência da traição de seu marido, sentindo algo dentro dela se despedaçar. Mas junto com a dor veio algo mais, uma raiva fria e clara que ela nunca havia experimentado antes. Há quanto tempo? Ela perguntou baixinho. De acordo com o detetive particular, pelo menos 6 meses. Eles se conheceram em um bar logo após o seu diagnóstico. Ela sabia exatamente quem ele era, quem você era, e sobre o dinheiro da tia Marta. Isso foi calculado, Emília. Naquela noite, enquanto Emília ficava acordada em sua cama de hospital, ela começou a planejar. O bebê dentro dela poderia não sobreviver. Ela poderia não sobreviver. Mas ela garantiria que João Azevedo se lembrasse dela até o dia de sua morte. Nas semanas seguintes, Emília colocou seu plano em ação. Fez várias ligações privadas para o velho advogado de sua tia, o Sr. Durval, que sempre teve um carinho especial por ela. Ela mandou redigir novos documentos, modificou seu testamento e estabeleceu uma série de eventos que se desenrolariam após sua morte. João continuou seu padrão de visitas breves e distraídas, nunca ficando por mais de 15 minutos. Ele ainda não havia notado a gravidez dela, embora ela estivesse começando a aparecer. Não que importasse. Ela havia perdido o bebê 3 dias depois de ver as fotografias, o estresse e seu corpo debilitado incapazes de sustentar a pequena vida dentro dela. Ela não contou a João sobre o aborto espontâneo. Ela não contou mais nada a ele. Sara continuou seus turnos, aparentemente sem saber que Emília sabia de tudo. A mulher teve a audácia de agir preocupada, de tocar em Emília com falsa simpatia enquanto administrava a medicação. Cada toque parecia uma queimadura,
Agora que Emília sabia da verdade, em uma tarde particularmente audaciosa, Sara até tentou iniciar uma conversa enquanto trocava a via intravenosa de Emília. Seu marido parece tão dedicado, Sara disse, com a voz escorrendo de falsa doçura. Deve ser difícil para ele te ver assim. Emília olhou diretamente nos olhos de Sara, seu olhar firme. Sim, João sempre foi bom em fingir dedicação. Me diga, Sara, você gostou do colar de esmeraldas que ele te deu? O da joalheria A.G. Stern? A bolsa de soro escorregou das mãos de Sara, espirrando líquido no chão. Seu rosto perfeitamente composto rachou por um instante, revelando a criatura calculista por baixo. Eu não sei do que a senhora está falando. Sara gaguejou, recuperando rapidamente a compostura. Não? A voz de Emília era suave, quase doce. Isso é estranho, porque eu tenho uma bela fotografia sua, usando-o enquanto beijava meu marido bem em frente a este hospital. O verde realmente combina com você. Sara fugiu do quarto, deixando a via intravenosa pingando no chão. Ela nunca mais voltou ao andar de Emília depois daquele dia, ligando para dizer que estava doente e finalmente pedindo demissão. À medida que a condição de Emília se deteriorava rapidamente, ela concentrou toda a sua energia restante em finalizar seus planos. O Sr. Durval a visitava frequentemente, ajudando-a a organizar tudo até o menor detalhe. Os olhos do velho advogado muitas vezes se enchiam de lágrimas enquanto trabalhavam, mas Emília permanecia com o olhar claro e focado. Você tem certeza disso? Ele perguntou numa tarde, depois que eles terminaram de assinar os últimos documentos. Não é tarde demais para mudar de ideia. Emília tocou o espelho simples que ela havia pedido que ele trouxesse. Uma peça antiga com uma moldura de prata ornamentada. Tenho certeza, Sr. Durval. Às vezes, o castigo mais cruel não é tirar tudo de alguém, é forçá-lo a olhar para si mesmo e realmente ver no que se tornou. Olivia, que mal havia saído do lado da irmã durante tudo isso, preocupava-se que o desejo de vingança de Emília estivesse consumindo seus últimos dias. Mas Emília parecia mais em paz do que esteve em meses. Eu sei que você acha que estou perdendo meu tempo com isso, Emília disse à irmã numa noite, enquanto compartilhavam um pote de sorvete de massa contrabandeado. Mas isso não é apenas sobre vingança, Liv. É sobre justiça. É sobre ter certeza de que quando eu me for, o João nunca possa esquecer o que ele fez. Toda vez que ele se olhar no espelho, toda vez que ele vir seu próprio reflexo, ele se lembrará. E talvez, apenas talvez, isso o faça pensar 2 vezes antes de fazer isso com outra pessoa. À medida que outubro se tornava novembro, e novembro começava a desaparecer em dezembro, a condição de Emília piorou drasticamente. O câncer estava se espalhando agressivamente agora, acelerado pelo estresse da perda da gravidez e de seus tratamentos interrompidos. João, aparentemente alheio à mudança de comportamento de sua esposa, continuou com suas visitas esporádicas. Se ele notou que Sara não trabalhava mais no hospital, ele nunca mencionou. Ele estava ocupado demais com seu telefone, com suas reuniões importantes, com a vida que estava construindo sobre as bases do sofrimento de sua esposa. O que ele não sabia era que Emília já havia posto as rodas para seu ato final. Os papéis estavam assinados, os arranjos estavam feitos e a armadilha estava armada. Tudo o que restava era que Emília fechasse os olhos pela última vez, algo que, de acordo com a doutora Raquel, aconteceria muito em breve. Quando a primeira neve do inverno começou a cair do lado de fora da janela de seu hospital, Emília Azevedo sorriu fracamente, pensando na tempestade que em breve envolveria o mundo de mentiras cuidadosamente construído de seu marido. O espelho estava embrulhado na gaveta de sua mesa de cabeceira, esperando seu momento de refletir a verdade para o homem que a havia traído. Em uma manhã particularmente fria de dezembro, João fez uma aparição inesperada no hospital. Pela primeira vez, ele não usava seu terno caro habitual, mas roupas casuais, um claro sinal de que havia vindo de um lugar que não era o trabalho. O cheiro de um perfume desconhecido se agarrava ao seu pescoço.
Emília, ele disse tentando parecer preocupado. Eu estive pensando sobre suas opções de tratamento. Eu tive que tomar algumas decisões difíceis sobre o dinheiro da herança. Emília o observou com uma intensidade tranquila, enquanto ele andava pelo quarto, lançando um discurso cuidadosamente ensaiado sobre perdas de investimento e quedas de mercado. Ela notou como ele não a olhava nos olhos, como suas mãos brincavam com a aliança de casamento, um hábito nervoso que ele havia desenvolvido nos últimos meses. A questão é, ele continuou, a maior parte do dinheiro está em investimentos de longo prazo. Talvez tenhamos que considerar transferi-la para uma instalação menos cara. Olivia, que estava sentada quietamente no canto, de repente se levantou. Você está falando sério, João? Menos cara? Você quer dizer uma instalação que não notaria se suas enfermeiras tivessem credenciais falsas? A cabeça de João se ergueu, seu rosto empalideceu ligeiramente. Do que você está falando? Ah, eu acho que você sabe exatamente do que eu estou falando, cuspiu Olivia. Quanto tempo você pensou que poderia esconder? O romance, o dinheiro... Chega! Emília interrompeu com uma voz tranquila, mas firme. Eu sei sobre Sara, João. Eu sei sobre a cobertura, as joias, as viagens. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João ficou parado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Então algo mudou em sua expressão. A máscara de marido carinhoso se soltou para revelar algo mais frio, mais calculista. Tudo bem, ele disse, com a voz mais dura agora. Você quer a verdade? Sim, estou com a Sara. Sim, eu estive gastando o dinheiro. O que você esperava que eu fizesse, Emília? Ficar aqui sentado e ver você morrer? Desperdiçar minha vida em quartos de hospital? Sara me faz feliz. Ela me faz sentir vivo. Emília absorveu cada palavra cruel, sem se abalar, enquanto Olivia parecia pronta para atacá-lo fisicamente. Mas Emília colocou uma mão contida no braço da irmã. Saia daqui, Emília disse calmamente, e não se incomode em voltar. Ele saiu sem dizer outra palavra. A porta se fechou atrás dele com um clique decisivo. Só então Emília se permitiu chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto Olivia a abraçava. Naquela noite, o Sr. Durval fez outra visita, trazendo consigo os rascunhos finais do testamento revisado de Emília e vários outros documentos importantes. Está tudo em ordem, ela assegurou, seus olhos gentis cheios de simpatia. Os fundos foram estabelecidos, as doações organizadas e o momento das revelações cuidadosamente planejado. O senhor tem certeza sobre o espelho? Emília tocou a superfície lisa do espelho antigo, mais certa do que nunca. João passou a vida inteira vendo apenas o que ele queria ver em seu reflexo. É hora de ele ver a verdade. À medida que dezembro avançava, a saúde de Emília declinou rapidamente. O câncer estava se espalhando agressivamente agora, e a dor se tornara quase insuportável. Apesar de tudo, ela se agarrou ao seu plano, encontrando força no conhecimento de que a justiça finalmente seria servida. João nunca mais voltou ao hospital após sua confissão. De acordo com o detetive particular, que continuou enviando atualizações para Olivia, ele e Sara haviam tirado umas férias luxuosas nas Ilhas Maldivas, usando o último do dinheiro da herança de Emília para se hospedar em uma vila sobre a água que custava milhares por noite. Ele vai perder tudo, Olivia disse numa noite, enquanto revisava o último relatório do detetive particular. A cobertura, os carros, os investimentos, tudo está no seu nome. Quando a verdade vier à tona, Emília terminou fracamente. Não sobrará nada para ele, além de seu próprio reflexo. E esse será o seu maior castigo. O quarto do hospital havia se tornado uma espécie de centro de comando, com o Sr. Durval e Olivia trabalhando incansavelmente para garantir que cada detalhe do plano de Emília fosse perfeito. O espelho esperava em sua gaveta. Sua moldura de prata ornamentada brilhava toda vez que a gaveta era aberta, como uma promessa de justiça por vir. À medida que o ano chegava ao fim,
Emília podia sentir suas forças se esvaindo, mas ela se manteve firme, determinada a levar seu plano até o fim. O cenário estava pronto. Os jogadores estavam em posição. E logo, muito em breve, João Azevedo aprenderia o verdadeiro custo de sua traição. A noite em que Emília Azevedo morreu foi amargamente fria, com a neve caindo silenciosamente do lado de fora da janela de seu quarto de hospital. Ela faleceu tranquilamente enquanto dormia, segurando a mão de Olívia, o espelho antigo guardado em segurança na gaveta de sua mesa de cabeceira. Era 31 de dezembro, o último dia de um ano que havia mudado tudo. João e Sara ainda estavam nas Maldivas quando a ligação chegou. Olívia insistiu em ser quem daria a notícia, com uma voz fria e clínica, enquanto informava seu cunhado do falecimento de sua esposa. O funeral é em 3 dias, ela disse sem rodeios. Tente tirar um tempo das suas férias para comparecer. Você não gostaria que as pessoas falassem, não é? O funeral foi realizado na Catedral da Sé, um grande evento que Emília havia planejado meticulosamente. Ela especificou cada detalhe, das rosas brancas que adornavam seu caixão à música que tocaria. A igreja estava lotada de enlutados, amigos, familiares, colegas e até mesmo a doutora Raquel, que se sentou calmamente na parte de trás, com os olhos vermelhos. João chegou exatamente 7 minutos antes do início do serviço, vestindo um terno preto, apropriadamente sombrio, que ainda mantinha o cheiro fresco de novas etiquetas. Sara teve a audácia de acompanhá-lo, embora pelo menos tenha tido o bom senso de se sentar várias fileiras atrás, tentando se misturar com a multidão. Durante todo o serviço, João interpretou perfeitamente o papel de viúvo enlutado. Ele enxugou os olhos com um lenço com monograma, aceitou as condolências com um olhar de devastação bem praticado e até conseguiu proferir um breve elogio que fez com que várias tias mais velhas procurassem seus lenços. Emília foi o amor da minha vida, ele declarou do púlpito, com a voz embargada pela emoção fabricada. Ela lutou com tanta bravura, e eu estive com ela em cada passo do caminho. Na primeira fila, os nós dos dedos de Olívia ficaram brancos enquanto ela apertava o apoio de braço, enquanto o Sr. Durval, sentado ao seu lado, tinha uma expressão que poderia ter sido um sorriso irônico. O verdadeiro drama, no entanto, começou 3 dias depois do funeral, quando João recebeu uma ligação do escritório do Sr. Durval, solicitando sua presença para a leitura do testamento de Emília. A secretária do advogado especificou que ele deveria ir sozinho, sem convidados ou representação legal. João chegou ao escritório de advocacia, vestido com outro terno novo, este azul marinho com listras finas. Ele se portava com a confiança de um homem que esperava herdar milhões. Sara o esperava em uma cafeteria do outro lado da rua, sem dúvida já planejando como eles gastariam sua fortuna. A sala de conferências onde o Sr. Durval o recebeu era imponente, com painéis de madeira escura e vistas do Parque Ibirapuera coberto de névoa. Olívia já estava lá, junto com um taquígrafo judicial e um cinegrafista. Outra das exigências específicas de Emília. Antes de começarmos, disse o Sr. Durval, ajeitando seus óculos de arame. A Sra. Emília deixou instruções explícitas para que este procedimento fosse gravado na íntegra. Confio que o senhor não tem objeções. João acenou com a mão, com desinteresse. Claro que não. Vamos logo ao que interessa. O Sr. Durval abriu uma elegante pasta de couro e começou a ler. Eu, Emília Catarina Azevedo, estando em meu juízo perfeito e corpo, por meio deste declaro que este é meu último testamento. O que se seguiu foi nada menos que teatral. Primeiro vieram os pequenos legados, joias para os primos, livros para os amigos, sua coleção de arte para vários museus. Então, o Sr. Durval pigarreou e passou para o prato principal. Quanto ao restante de meu patrimônio, incluindo todos os fundos herdados de minha falecida tia Marta Azevedo, todas as propriedades compradas com esses fundos e todos os investimentos feitos com eles, João se inclinou ligeiramente para a frente, com um brilho faminto nos olhos. Por meio deste, lego a totalidade desses ativos, avaliados em aproximadamente 4 milhões de reais, para serem divididos em partes iguais entre as seguintes organizações de caridade: a Associação de Combate ao Câncer,
o Departamento de Pesquisa Oncológica do Hospital Albert Einstein e a Associação Nacional de Combate à Violência Doméstica. A cor sumiu do rosto de João. O quê? Além disso, continuou o Sr. Durval, aparentemente alheio à angústia de João. Eu ordeno que todas as propriedades compradas com minha herança, incluindo, mas não se limitando à cobertura no bairro dos Jardins, sejam liquidadas imediatamente e os lucros revertidos para as organizações de caridade mencionadas. Isso é ridículo, balbuciou João, levantando-se de sua cadeira. Ela não pode fazer isso. Esse dinheiro era para mim. Eu sou o marido dela. Por favor, sente-se, Sr. Azevedo. Há mais. João desabou de volta em sua cadeira, sua fachada cuidadosamente mantida desmoronando. Para meu marido, João Alexandre Azevedo. Leu o Sr. Durval, sua voz adquirindo uma qualidade quase teatral. Eu lhe deixo duas coisas. Primeiro, esta carta, para ser lida imediatamente. Ele tirou um envelope de cor creme e o entregou a João, que o pegou com as mãos trêmulas. E segundo, continuou o Sr. Durval, enquanto Olívia estendia a mão por debaixo da mesa de conferências e puxava um pacote embrulhado familiar, este espelho. João olhou para o espelho antigo enquanto Olívia o colocava à sua frente, sua moldura de prata brilhando sob as luzes do escritório. Com os dedos trêmulos, ele abriu a carta de Emília e começou a ler em voz alta, conforme as instruções do Sr. Durval. Meu queridíssimo João, quando você estiver lendo isto, eu já terei partido, e você estará descobrindo que seus planos cuidadosamente traçados se desmoronaram. Sim, eu sabia sobre Sara. Eu sabia sobre a cobertura, as joias, as viagens. Eu sabia de tudo. Também soube sobre o bebê, nosso bebê, que perdi enquanto você comprava esmeraldas para sua amante, o filho do qual você nunca soube, porque estava ocupado demais construindo uma nova vida com a notícia da minha morte para perceber que eu carregava o seu filho. Mas esta carta não é sobre castigo, João. É sobre reflexão. O espelho que eu lhe deixei é muito especial para mim. Pertenceu à minha avó, que o deu para a minha mãe, que o deu para mim. Ele viu 3 gerações de mulheres da minha família encararem suas verdades, tanto bonitas quanto feias. Agora é a sua vez. Todas as manhãs quando você acordar eu quero que você olhe para este espelho. Olhe para si mesmo de verdade. Veja o homem que pôde deixar sua esposa moribunda sozinha em um hospital enquanto cortejava uma falsa enfermeira. Veja o homem que pôde gastar a herança de sua esposa em bijuterias para sua amante enquanto ela lutava por sua vida. Veja o homem que perdeu a chance de ser pai porque era egoísta demais para ser marido. O reflexo no espelho nunca mentirá para você, João. Mesmo que você tenha passado a vida inteira mentindo para si mesmo. E talvez, apenas talvez, um dia você olhe para ele e finalmente se veja como eu o vi no final. Não se incomode em procurar o dinheiro. Ele se foi. Não se incomode em tentar contestar o testamento. O Sr. Durval o tornou inabalável. Não se incomode em correr para Sara. Ela também terá partido, assim que perceber que não resta mais nada para ela tirar. Tudo o que você tem agora é seu reflexo. João, espero que você aprenda a viver com isso. Com todo o amor que um dia tive, Emília. O silêncio que se seguiu foi absoluto. João olhou fixamente para a carta, depois para o espelho. Seu rosto uma máscara de horror, enquanto as plenas implicações de sua situação se instalavam. Isso é impossível, ele sussurrou. O dinheiro, a cobertura, está sendo confiscado neste momento. O Sr. Durval informou com calma. Suas contas conjuntas foram congeladas e a empresa de administração de propriedades foi notificada sobre a mudança de posse. A senhorita Paiva já recebeu um aviso de despejo. Como se fosse um sinal, o telefone de João começou a vibrar. O nome de Sara apareceu na tela, acompanhado de uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas. João, tem gente na cobertura com papéis. Eles dizem que temos que sair imediatamente. O que está acontecendo com nossas contas? João, me responda. O mundo de João continuou a desmoronar naquela sala de conferências, enquanto o Sr. Durval explicava metodicamente o alcance completo dos arranjos de Emília. Ela não apenas havia distribuído sua herança, mas também havia documentado cada centavo que João havia gastado com Sara,
cada transação fraudulenta, cada tentativa de esconder dinheiro. A propósito, Olivia acrescentou com a voz transbordando de satisfação. A diretoria do hospital tem estado muito interessada em nossa documentação sobre as credenciais de enfermagem falsificadas de Sarah. A polícia provavelmente está falando com ela agora mesmo. João desabou em sua cadeira, seu terno caro de repente parecendo solto em seu corpo. Ele pegou o espelho com as mãos trêmulas, olhando para seu reflexo. Pela primeira vez, ele pareceu realmente ver a si mesmo. Não o empresário de sucesso que ele fingia ser, mas o marido infiel e fraudulento que ele havia se tornado. Deve ter sobrado algo. Ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. A casa em Angra, minhas contas de investimento. A casa foi comprada com a herança de Emília. O Sr. Durval explicou pacientemente. Quanto às suas contas pessoais, bem, parece que a maior parte do seu dinheiro foi para manter um estilo de vida bastante caro com a senhorita Paiva. Os extratos de cartão de crédito são bastante reveladores. O telefone de João continuou a vibrar incessantemente. As mensagens de Sarah se tornavam cada vez mais desesperadas. O banco diz que nossas contas estão congeladas. Eles dizem que os cartões de crédito foram cancelados. João, estão me notificando de acusações legais por fraude. Onde você está? Olivia observou o desmoronamento de seu cunhado com fria satisfação. Ela tirou um último envelope de sua bolsa. Emília deixou algo mais para você ver, João. Ela queria que você soubesse exatamente o que você jogou fora. Dentro do envelope havia fotos de ultrassom, imagens granuladas em preto e branco do bebê que nunca teve a chance de viver. A data indicava que foram tiradas apenas alguns dias depois que Emília descobriu a traição de João. Ela estava carregando o seu filho enquanto você comprava aquela pulseira Cartier para Sarah, Olivia disse suavemente. Ela perdeu o bebê no dia seguinte que viu as fotos de vocês dois juntos na frente do quarto do hospital. Ela nunca te contou porque você nunca lhe deu a chance. João olhou para as fotos de ultrassom. Suas mãos tremiam tanto que ele quase as deixou cair. No reflexo do espelho, ele pôde ver seu rosto enrugar, a realidade do que ele havia feito, finalmente o atingindo com toda a sua força. O Sr. Durval pigarreou. Há mais uma coisa. Emília fez uma declaração em vídeo antes de falecer. Ela pediu que fosse reproduzida agora. O cinegrafista montou uma tela e, de repente, o rosto de Emília apareceu diante deles. Ela estava claramente perto do fim. Suas feições emagrecidas, mas seus olhos brilhando com propósito. Sua voz, embora fraca, transmitia uma força inconfundível. João, se você está vendo isso, então tudo saiu como planejado. Você provavelmente está com raiva, provavelmente se sente traído. Bom, agora você sabe como é. Mas isso não é apenas vingança. Isso é justiça. É sobre consequências. É sobre olhar para si mesmo no espelho e enfrentar a verdade. Eu amei você, João. Eu amei você o suficiente para querer trazer o seu filho a este mundo, mesmo quando eu estava indo embora. Mas você nem sequer pôde me dar a dignidade da honestidade em meus últimos meses. Em vez disso, você me fez assistir enquanto construía uma nova vida com outra pessoa, usando minha morte como seu trampolim. O espelho que eu lhe deixei pertenceu às mulheres mais fortes que eu conheci. Elas o usaram para enfrentar suas verdades, para reunir forças para se reconstruir quando a vida as quebrava. Agora ele é seu. Use-o bem. E lembre-se, toda vez que você olhar para ele, que o seu reflexo é tudo o que lhe resta da vida que você jogou fora. O vídeo terminou, e a sala voltou a ficar em silêncio. Do lado de fora, a neve ainda caía sobre Manhattan, cobrindo a cidade com uma tela branca. Mas dentro daquela sala de conferências, o mundo de João Azevedo havia se tornado permanentemente escuro. Seu telefone havia parado de tocar. Um rápido olhar mostrou uma mensagem final de Sarah. Não se incomode em ligar. Terminei. Você não vale a pena por acusações de fraude. João pegou o espelho de novo, olhando fixamente para ele como se esperasse que seu reflexo lhe mostrasse algo diferente. Algo melhor do que a verdade. Mas Emília estava certa. Os espelhos não mentem. E naquele momento, João Azevedo finalmente se viu com clareza. Um homem que havia destruído tudo o que tinha em busca de uma fantasia
que se evaporou como a névoa da manhã. "O carro está esperando lá embaixo", disse o Sr. Durval em voz baixa. "Ele o levará para onde o senhor precisar ir, embora eu deva mencionar que o contrato de aluguel de seu apartamento estava no nome de Emília. Esses papéis também foram notificados." 2 meses após a morte de Emília, João Azevedo se sentou em um pequeno estúdio em Copacabana, bem longe da luxuosa cobertura que ele havia dividido com Sara. O espelho antigo pendia na parede em frente à sua cama, exatamente onde ele podia vê-lo logo pela manhã e tarde da noite, exatamente como Emília queria. As consequências da leitura do testamento foram rápidas e implacáveis. Sara havia desaparecido por completo, deixando apenas o cheiro persistente de seu perfume caro e uma série de mensagens de voz cada vez mais hostis antes que ele bloqueasse seu número. A carreira profissional de João havia implodido espetacularmente. A notícia de seu comportamento durante a doença de Emília se espalhou pelos círculos imobiliários de São Paulo. Ex-clientes se distanciaram, sócios dissolveram suas parcerias e sua reputação, antes dourada, agora estava irremediavelmente manchada. Hoje ele se preparava para sua primeira entrevista de emprego em 20 anos, não para um cargo de prestígio no desenvolvimento imobiliário, mas para uma vaga de vendas de nível inicial, em uma pequena empresa de administração de propriedades em Botafogo. O terno que ele usava era uma das poucas coisas que ele conseguiu manter de sua vida anterior, embora agora estivesse folgado. Antes de sair, ele fez o que havia feito todas as manhãs desde que recebeu a carta de Emília. Ele parou na frente do espelho e olhou para si mesmo de verdade. "O que você vê?" ele sussurrou, ecoando a pergunta que seu terapeuta, indicado pelo tribunal, havia o ensinado a fazer. A terapeuta foi ideia de Olivia, parte de sua própria jornada de cura. Ela também havia falado a ele sobre a vaga em Botafogo, embora ele ainda não conseguisse se forçar a falar com ela diretamente. O reflexo o encarou de volta. Um homem de uns 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos nas têmporas, linhas profundamente marcadas ao redor da boca e dos olhos. Mas foram os próprios olhos que mais haviam mudado. O brilho arrogante havia sido substituído por algo mais sombrio, mais atormentado. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de sua irmã mais nova, Catarina. Ela era a única familiar que ainda falava com ele, e mesmo assim o mantinha à distância. "Não se esqueça de comer algo antes da entrevista. E João, lembre-se do que o Dr. Péricles disse sobre ser dono da sua história." O Dr. Péricles, seu terapeuta, havia trabalhado com ele sobre a responsabilidade. Nada de desculpas, nada de desvios, nada de narrativas cuidadosamente elaboradas para se esconder. Apenas a verdade crua e feia do que ele havia feito. A viagem de metrô para Botafogo foi uma nova experiência para um homem que uma vez se recusou a viajar para qualquer lugar sem seu serviço de carro particular. Ele se pegou observando seus companheiros de viagem, perguntando-se sobre suas histórias, suas lutas, suas perdas. Ele nunca havia feito isso antes. Nunca havia realmente olhado para as pessoas além do que elas podiam oferecer a ele. Em uma parada, uma jovem grávida subiu, claramente nos últimos estágios. Algo nela o lembrou de Emília, das fotos de ultrassom que ele agora guardava em sua carteira. Quando o trem parou bruscamente, ela tropeçou ligeiramente. João se levantou imediatamente, oferecendo a ela seu assento. "Obrigada", ela disse, sorrindo cansada. "Não muitas pessoas percebem mais. Agora eu percebo." Ele respondeu suavemente, mais para si mesmo do que para ela. "Agora eu percebo tudo." A entrevista estava marcada em um modesto prédio de escritórios. João chegou cedo e se sentou em uma pequena cafeteria do outro lado da rua para organizar seus pensamentos. A última vez que ele esteve em Botafogo foi para buscar possíveis locais de desenvolvimento, propriedades que ele havia planejado comprar e vender usando o dinheiro de Emília. Seu telefone vibrou de novo. Desta vez era um lembrete de seu aplicativo de terapia. Reflexão diária. Que verdade você está enfrentando hoje? João pegou sua carteira, tirando as fotos do ultrassom que agora carregava consigo para todos os lugares. Elas estavam amassadas pelo uso, as bordas gastas.
Ele havia perguntado a Olivia, por meio de Catarina, se ela tinha mais alguma. Ela havia enviado a ele um pendrive contendo centenas de fotos de Emília durante a doença dela, momentos em que ele deveria ter estado lá. Mas não esteve. Sr. Azevedo. A voz da recepcionista o tirou de seus pensamentos. Eles estão prontos para o senhor. A sala de entrevistas era pequena, com vistas para o Pão de Açúcar através de janelas sujas. 3 pessoas estavam sentadas em uma mesa dobrável. Tom Chen, o proprietário da empresa. Maria Rodrigues, a diretora de recursos humanos. E, para a surpresa de João, David Turner, um antigo cliente com quem ele havia trabalhado em sua vida anterior. João, disse David com uma expressão elegível. Eu não esperava ver seu nome na nossa lista de candidatos. Eu também não esperava estar nela, respondeu João com honestidade. Mas aqui estamos. Na verdade, David se inclinou para a frente. Por que você não nos diz por que está aqui? E João, a verdadeira razão, não a versão polida. João olhou para cada rosto ao redor da mesa. Então, respirou fundo. As palavras do Dr. Pericles ecoaram em sua mente. Sua história é feia, mas é sua. Assuma-a. Eu estou aqui porque eu destruí minha vida. Ele começou, com a voz firme. Eu traí minha esposa moribunda da pior maneira possível. Eu gastei milhões de reais que não eram meus para gastar. Eu me tornei alguém que eu mal consigo olhar no espelho. Embora eu tenha que fazer isso todos os dias, porque minha esposa se certificou disso em seu testamento. A sala ficou em silêncio enquanto João continuava, expondo cada detalhe desagradável de sua queda. Ele observou como as expressões deles mudavam da surpresa ao nojo para algo parecido com a compreensão, enquanto ele descrevia sua terapia em andamento, suas tentativas de se redimir, suas lutas diárias com o espelho que o forçava a encarar a si mesmo. Eu não peço perdão, concluiu João. Eu não mereço. O que eu peço é uma chance de recomeçar, de ser alguém diferente do homem que eu vejo naquele espelho todas as manhãs. David Turner se recostou em sua cadeira, estudando João, com uma mistura de desprezo e curiosidade. Por que deveríamos confiar no senhor? Seu comportamento passado mostra uma completa falta de ética e de moral. Vocês não deveriam confiar em mim, respondeu João. Ainda não, eu não mereci, mas eu o farei a cada dia se me derem a chance. Depois da entrevista, João caminhou ao longo da orla de Copacabana, observando a orla de Niterói brilhando sob a luz do sol invernal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tom Chen. Precisamos discutir alguns detalhes adicionais. Você pode voltar amanhã? Naquela noite, enquanto João estava sentado em seu estúdio, comendo comida de um restaurante chinês que ficava no andar de baixo, ele pegou seu diário de terapia. O Dr. Pericles havia insistido para que ele documentasse sua jornada, não para que mais ninguém lesse, mas como outra forma de reflexão. Dia 67 sem Emília, ele escreveu. Sonhei com ela na noite passada, não a Emília do final, magra e brava, e sabendo de tudo, mas a Emília do começo, a que ria das minhas piadas ruins e acreditava em mim mais do que eu merecia. No sonho, ela segurava nosso bebê, aquele que perdemos, aquele que eu nunca soube que existia até ser tarde demais. Ela não disse nada. Apenas olhou para mim com aqueles olhos que sempre me viam, mesmo quando eu não conseguia ver a mim mesmo. Uma batida em sua porta interrompeu sua escrita. Quando ele abriu, encontrou Olivia lá, parecendo desconfortável, mas determinada. Catarina me contou sobre sua entrevista. Ela disse sem preâmbulos. Eu achei que você deveria ter isso. Ela entregou a ele uma caixa e se virou para ir embora. Olivia, espere, João a chamou. Eu sei que não significa nada, mas eu sinto muito mesmo. Ela parou sem se virar. Você está certo, não significa nada. Mas Emília gostaria que você tivesse essas coisas. Ela guardou tudo, sabe? Cada ingresso de cinema, cada cartão de aniversário, cada bilhetinho bobo que você escreveu para ela. Ela acreditou em você até o fim. Essa foi a tragédia dela. Depois que ela se foi, João abriu a caixa com as mãos trêmulas.
Dentro havia fotografias, cartas e pequenas lembranças de sua vida com Emília. No fundo havia um diário, o diário de Emília do tempo no hospital. Ele o leu a noite toda, com lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto ele descobria a esposa que ele nunca havia realmente conhecido. Ela escreveu sobre suas esperanças para o bebê, seus medos da morte, suas crescentes suspeitas sobre a sua traição. A última entrada estava datada apenas 3 dias antes de sua morte. Querido João, quando alguém ler isto, eu já terei partido. O espelho que eu lhe deixo não é apenas um castigo, embora Deus saiba que você o merece. É sobre esperança. Esperança de que em algum lugar, dentro do homem que pôde me trair tão completamente, ainda está o homem por quem me apaixonei. O homem que me trazia café na cama e dançava comigo na cozinha. O homem que prometeu me amar na saúde e na doença. Eu não lhe deixo o espelho para te torturar, João. Eu o deixo para te salvar, porque às vezes precisamos perder tudo para nos encontrarmos de novo. Com amor, sempre sua, Emília. Na manhã seguinte, João voltou ao escritório de administração de propriedades. Tom Chen estava esperando, sozinho. Nós conversamos. Tom disse: David era contra te contratar. Maria estava indecisa, mas eu acredito em segundas chances. Com condições. Você começará do zero, salário mínimo, qualquer queixa, qualquer indício de incorreção, e estará fora. E você terá que compartilhar sua história com a nossa equipe, toda ela. Eles precisam entender com quem estão trabalhando. João assentiu, aceitando cada condição sem discutir. Ao sair do escritório com seu novo manual do funcionário, ele viu seu reflexo nas portas de vidro do prédio. Pela primeira vez desde a morte de Emília, ele não desviou o olhar imediatamente. Naquela noite, ele se sentou em sua pequena escrivaninha e começou a escrever. Querida Emília, hoje eu comecei de novo. Não porque eu queira, mas porque você tornou impossível continuar sendo o homem que eu era. O espelho que você me deixou não reflete apenas o meu rosto, ele reflete minha alma. E talvez, só talvez, isso também esteja começando a mudar. Eu nunca me perdoarei pelo que eu te fiz. Eu nunca deixarei de lamentar a família que poderíamos ter tido. Mas eu te prometo isto. Todos os dias eu olharei para aquele espelho e tentarei ser melhor do que eu fui no dia anterior. Não por mim, mas por você, pelo bebê que perdemos, pelo homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. Sempre arrependido, João. Quase 1 ano depois da morte de Emília, João se encontrava em seu estúdio, ajustando a gravata de seu terno recém-comprado. Não era mais de marca de grife. Esses dias tinham ficado para trás, mas era limpo e profissional, apropriado para o evento que se aproximava. Hoje, a Sala Memorial Emília Azevedo seria inaugurada no Hospital Albert Einstein, financiada com o dinheiro que ela havia deixado para o Departamento de Oncologia. João havia sido convidado, não como convidado de honra, mas como uma história de advertência. Parte de sua terapia e jornada de redenção havia envolvido falar para aulas de ética médica sobre a vulnerabilidade do paciente e a traição da confiança. Quando a diretoria do hospital soube de suas apresentações, eles decidiram que sua história deveria fazer parte da cerimônia de abertura. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Catarina. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não é tarde demais para voltar atrás. João olhou para seu reflexo pela última vez. O último ano o havia envelhecido consideravelmente. Seu cabelo estava mais grisalho do que castanho agora, e as linhas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado. Mas havia algo diferente em seu olhar, algo que não estava lá antes, talvez propósito. Ou talvez apenas o peso do remorso genuíno. Tenho certeza, ele respondeu por mensagem de texto. Emília gostaria que eu estivesse lá, não por mim, mas pela verdade. A cerimônia estava marcada para o meio-dia, mas João chegou ao hospital 2 horas antes. Ele queria percorrer os corredores familiares uma última vez, para se lembrar de tudo o que ele havia tentado tanto esquecer durante a doença de Emília. Enquanto passava pelo andar de oncologia, onde Emília havia passado seus últimos meses,
Ele viu um rosto familiar. A doutora Raquel Chaves, a oncologista de Emília. Ela estava falando com um jovem casal, sua expressão compassiva, mas séria. João ficou para trás, observando a cena. A mulher estava claramente nos estágios iniciais do tratamento contra o câncer, sua cabeça envolta em um lenço colorido, semelhante aos que Emília costumava usar. Seu marido segurava a mão dela com força, o rosto uma máscara de preocupação e amor. A cena atingiu João como um soco físico. Aquele deveria ter sido ele com Emília. Presente, preocupado, amoroso. Em vez disso, ele estava planejando férias com Sara, gastando o dinheiro de Emília em luxos enquanto ela lutava por sua vida sozinha. Senhor Azevedo. Ele se virou para encontrar a doutora Raquel parada atrás dele, sua expressão cautelosa. Eu sei por que o senhor está aqui, ela disse em voz baixa. A cerimônia. Eu também falarei. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. O senhor parece diferente. Eu sou diferente, ele respondeu. Tarde demais, mas diferente. A doutora Raquel assentiu lentamente. Emília costumava falar do senhor, sabe? Mesmo depois que ela soube sobre o caso. Ela me falava do homem que o senhor costumava ser antes que o dinheiro e o sucesso o mudassem. Ela nunca deixou de acreditar que esse homem ainda estava em algum lugar. João sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. Ele não merecia a fé dela, não? A doutora Raquel assentiu. Não merecia. Mas é isso que acontece com a fé, Sr. Azevedo. Não se trata de merecimento. Trata-se de acreditar na possibilidade. Ela checou seu relógio. A cerimônia começa em 2 horas. O senhor está pronto para enfrentar a todos? A grande cerimônia de inauguração foi realizada no auditório principal do hospital. Na primeira fila estava Olívia, que havia liderado grande parte do desenvolvimento da ala memorial. Ela não olhou para João enquanto ele tomava seu assento designado perto do fundo. O chefe de medicina do hospital abriu o evento com um discurso sobre o progresso e a esperança. Em seguida, veio a doutora Raquel, que falou sobre a coragem de Emília durante seu tratamento. Finalmente, foi a vez de João. Enquanto ele caminhava para o pódio, um silêncio caiu sobre a multidão. Muitos deles conheciam a história dele. A notícia havia sido manchete nos jornais locais quando tudo desmoronou. O rico incorporador que traiu a esposa moribunda gastou a herança dela em sua amante apenas para perder tudo em um ato de justiça poética. João apoiou as mãos no pódio, respirando fundo. Em seu bolso, ele carregava a foto gasta do ultrassom que ele sempre levava agora. Hoje, ele havia adicionado algo mais, a última foto tirada de Emília, sorrindo fracamente de sua cama de hospital, seus olhos ainda cheios de luz. Meu nome é João Azevedo. Ele começou, com a voz firme. E estou aqui hoje não como uma história de sucesso, mas como uma advertência. Há 1 ano, eu estava neste mesmo hospital, em um quarto no andar de cima, e tomei a decisão consciente de trair a pessoa que mais precisava de mim. Eu tinha tudo. João continuou, sua voz ressoando no auditório silencioso. Uma carreira de sucesso, uma bela casa e, o mais importante, uma esposa que me amava incondicionalmente. Emília era o tipo de pessoa que via o melhor em todos, especialmente em mim. Mesmo quando eu lhe dei todos os motivos para não o fazer. Ele tirou a foto de Emília no hospital e a segurou para que a plateia visse. Esta é a última foto tirada de minha esposa. Enquanto esta foto era tirada, eu estava do outro lado da cidade, escolhendo joias para minha amante com o dinheiro da herança de Emília. Enquanto Emília lutava por sua vida neste hospital, eu estava planejando um futuro com outra mulher. Enquanto ela carregava nosso filho não nascido, um filho do qual eu nunca soube até depois de sua morte, eu estava traindo cada promessa que eu lhe fiz. Na primeira fila, Olívia finalmente se virou para olhá-lo, sua expressão ilegível. Ao seu lado, o Sr. Durval, o advogado que ajudou Emília a orquestrar seu último ato de justiça, tinha um olhar de aprovação silenciosa. Emília me deixou 2 coisas em seu testamento, João continuou.
sua voz rouca pela emoção. Uma carta e um espelho. A carta me contou a verdade sobre mim mesmo. Verdades que eu vinha evitando por anos. E o espelho? O espelho foi o golpe de mestre dela, porque ela sabia que meu verdadeiro castigo não seria perder o dinheiro ou o estilo de vida, ou mesmo minha reputação. Seria ter que me olhar no espelho todos os dias e ver no que eu havia me tornado. Ele fez uma pausa, tirando a foto do ultrassom. Este é o filho que perdemos. Emília estava carregando este bebê enquanto eu destruía nosso casamento. Ela o perdeu no dia em que descobriu minha traição. Outra vida pela qual sou responsável por acabar. O auditório permaneceu em um silêncio sepulcral. Na parte de trás, vários repórteres faziam anotações freneticamente. A ala memorial Emília Azevedo não é apenas para dar tratamento a pacientes com câncer. É sobre protegê-los quando eles estão mais vulneráveis. É sobre lembrar que por trás de cada diagnóstico há um ser humano que merece lealdade, amor e respeito. Emília entendeu isso. Ela viveu isso. E em seu último ato, ela garantiu que seu legado ajudasse outros quando mais precisassem. A voz de João falhou enquanto ele continuava. Agora eu trabalho em Botafogo, em uma pequena empresa de administração de propriedades. Todas as manhãs eu olho para o espelho de Emília antes de ir para o trabalho. Todas as noites eu olho de novo antes de ir para a cama. E lentamente, muito lentamente, estou começando a ver algo diferente em meu reflexo. Não a redenção. Eu não mereço isso. Mas talvez algo parecido com a compreensão. Compreensão do que eu perdi, do que eu joguei fora e do que eu nunca poderei consertar. Ele notou o movimento na plateia. Sara havia entrado silenciosamente nos fundos do auditório. Ela parecia diferente agora, menos impecável, mais real. Seus olhos se encontraram brevemente antes que ela desviasse o olhar. O último presente de Emília para mim não foi um castigo, embora eu o merecesse. Foi a oportunidade de encarar a mim mesmo, de verdade, todos os dias. De ver não apenas quem eu era, mas quem eu poderia ter sido, quem eu poderia me tornar. As lágrimas escorriam livremente agora, tanto na plateia quanto no palco. João pegou o diário de Emília, abrindo-o na última página. Emília escreveu algo em seus últimos dias que eu gostaria de compartilhar. Ela escreveu: "O amor não é sobre grandes gestos ou presentes caros. É sobre estar presente. É sobre escolher ficar quando ir embora seria mais fácil. É sobre ver o melhor em alguém, mesmo quando eles não conseguem ver em si mesmos." Ele fechou o diário com cuidado. Eu falhei em todas essas coisas. Eu escolhi o caminho fácil. Eu escolhi o luxo em vez da lealdade. O conforto em vez do compromisso. E ao fazer isso, perdi algo muito mais precioso do que dinheiro ou status. Perdi a oportunidade de ser o homem que Emília sempre acreditou que eu poderia ser. Na primeira fila, Olivia estava chorando abertamente. Ao seu lado, a doutora Raquel se inclinou para apertar a mão dela. Esta ala atenderá a milhares de pacientes nos próximos anos. Aqui eles receberão tratamento, encontrarão esperança, talvez até cura. Mas eu espero que eles também encontrem algo mais. O tipo de compaixão e dignidade que Emília mostrou mesmo em seus momentos mais sombrios. Porque enquanto eu estava ocupado atraindo, ela estava ocupada planejando como seu sofrimento poderia ajudar a outros. João se afastou do pódio, mas depois se virou para uma última reflexão. Há um espelho em meu apartamento que me mostra quem eu sou, mas em cada reflexo deste prédio, em cada janela, em cada superfície brilhante, eu espero que as pessoas vejam quem elas poderiam ser. Esse foi o presente de Emília não apenas para mim, mas para todos aqueles que a vida dela tocou. Enquanto ele voltava para seu assento, os aplausos foram esparsos e incertos. Este não era o tipo de discurso ao qual as pessoas sabiam como reagir. Mas a reação não era o objetivo. A verdade era, depois da cerimônia, enquanto as pessoas saíam do auditório, Sara se aproximou dele. Ela parecia mais velha, mais desgastada, mas de alguma forma mais autêntica do que havia sido durante seu caso. "Eu soube que você agora trabalha em Botafogo", ela disse em voz baixa. "Administração de propriedades." "Nível inicial", ele respondeu.
Ela assentiu. Eu estou em Niterói, ensinando enfermagem, de verdade desta vez. Na verdade, voltei para a escola para isso. Soou. Que bom. Eles permaneceram em um silêncio constrangedor por um momento, antes que Sara voltasse a falar. Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se a gente não tivesse... Não. João interrompeu com firmeza. Eu não me pergunto. Porque me perguntar isso significa me perguntar se alguma vez houve uma maneira certa de fazer algo errado. Não houve. Sara assentiu novamente, compreendendo. O espelho, ela disse. O que Emília te deixou? Você ainda o tem? É a primeira coisa que vejo todas as manhãs e a última que vejo todas as noites. Isso ajuda? João pensou por um momento. Não melhora nada. Não conserta o que fizemos. Mas me garante que eu nunca vou esquecer. E talvez esse seja o objetivo. Enquanto Sara se afastava, Olivia se aproximou. Era o mais perto que eles estiveram em meses. Emília teria apreciado o discurso. Ela disse secamente. Não pela desculpa, mas pela verdade. Eu não espero perdão, respondeu João. Bom, por que você não o terá? Ela fez uma pausa. Mas Emília acreditava em segundas chances. Não segundas chances para o que você tinha. Isso se foi para sempre. Mas segundas chances para ser alguém diferente. Alguém melhor. Ela entregou a ele um envelope. Dentro havia uma chave. A casa no interior de São Paulo. A que Emília amava. Eu vou vendê-la. Eu pensei. Pensei que talvez você quisesse se despedir primeiro. Emília foi feliz lá, antes de tudo. Talvez você precise vê-la uma última vez. A viagem para a casa no interior de São Paulo levou João por estradas rurais sinuosas, cobertas pela neve do início da primavera. Haviam-se passado quase 18 meses desde a morte de Emília, e o mundo havia avançado de maneiras sutis e profundas. A ala memorial Emília Azevedo agora estava em pleno funcionamento, ajudando dezenas de famílias a navegarem por suas jornadas contra o câncer. O pequeno apartamento de João em Botafogo havia se tornado lentamente algo parecido com um lar. E o espelho, o último presente de Emília, havia se tornado menos um castigo e mais um lembrete diário. Ele chegou à familiar casa colonial branca no exato momento em que o sol se punha. Este havia sido o refúgio de fim de semana deles, o lugar onde eles haviam planejado se aposentar um dia. Emília havia amado o jardim, passando inúmeras horas cultivando suas rosas e planejando futuros projetos de paisagismo que ela nunca chegaria a completar. A chave parecia pesada em sua mão enquanto ele se aproximava da porta da frente. Lá dentro, a casa estava exatamente como eles a haviam deixado naquele último verão, antes do diagnóstico de Emília. A revista de jardinagem dela ainda estava em uma pilha arrumada na mesa de centro. Sua manta favorita permanecia estendida sobre a poltrona ao lado da janela. O ar cheirava levemente aos saquinhos de lavanda que ela costumava fazer e esconder nas gavetas por toda a casa. João se moveu lentamente pelos cômodos. As memórias o invadiram a cada passo. A cozinha onde eles costumavam preparar o café da manhã de domingo juntos. O escritório onde Emília corrigia trabalhos de suas aulas de literatura enquanto ele revisava contratos de propriedades. O solário onde ela havia lhe contado pela primeira vez sobre o câncer e onde ele havia prometido estar lá por ela. Uma promessa que ele havia quebrado da pior maneira possível. No andar de cima, ele se viu parado na entrada do que deveria ter sido o quarto do bebê. Eles haviam falado em ter filhos por anos, sempre dizendo algum dia, até que esse algum dia acabou. Agora, sabendo sobre o bebê que eles haviam perdido, o quarto vazio parecia outra acusação. Seu telefone vibrou, uma mensagem de texto de seu terapeuta, a doutora Pericles. Lembre-se por que você está aí, não para se castigar, mas para enfrentar a verdade e avançar. No quarto principal, João encontrou o diário de Emília de antes de sua doença. Era diferente do diário do hospital que ele agora carregava consigo. Este estava cheio de vida, esperança e planos futuros. A última entrada estava datada apenas 3 dias antes de seu diagnóstico.
João tem estado distante ultimamente. Trabalho, ele diz. Sempre trabalho. Mas há algo mais, algo que ele não está me contando. Eu o vejo checando seu telefone com mais frequência, sorrindo para mensagens que eu não deveria notar. Há momentos em que ele pensa que estou dormindo, e ele se levanta da cama para atender ligações no corredor. Eu digo a mim mesma que é o trabalho, que ele está apenas estressado com o novo projeto. Eu digo a mim mesma que 15 anos de amor e confiança não podem estar errados. Além disso, logo vamos tentar ter um bebê. Ele será um pai maravilhoso. As palavras embaçaram enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Ele sentou-se pesadamente na beirada da cama, a cama deles, e pegou o espelho de sua bolsa de mensageiro. Ele o havia trazido consigo, sabendo que precisaria dele para este momento. Em seu reflexo, ele não apenas se viu, mas o fantasma de quem ele costumava ser. O homem que havia estado nesta mesma sala e prometido a Emília para sempre. O homem que a havia segurado nos tratamentos de fertilidade e nas decepções, sempre dizendo na próxima vez. Até que o câncer lhes tirou todas as suas próximas vezes. Uma batida na porta o assustou. Ele desceu as escadas e encontrou Olivia parada na varanda, sua respiração visível no ar frio. Eu achei que o encontraria aqui, ela disse, entrando sem esperar por um convite. Catarina me disse que você tirou o dia de folga do trabalho. Eu precisava ver isso uma última vez, respondeu João, antes que você o venda. Olivia assentiu, olhando ao redor do espaço familiar. Você encontrou o que procurava? Encontrei mais do que eu estava preparado. Eles permaneceram em um silêncio constrangedor até que Olivia voltou a falar. Eu encontrei algo entre as coisas de Emília, algo que ela queria que você tivesse. Mas eu não estava pronta para lhe dar até agora. Ela tirou um envelope do bolso de seu casaco. Ela o escreveu no dia em que soube sobre o bebê, antes que ela soubesse sobre Sara, antes que tudo desmoronasse. João pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita com a letra fluida de Emília, o papel amassado como se tivesse sido molhado com lágrimas. Meu queridíssimo João, estou sentada em nosso quarto no interior de São Paulo enquanto escrevo isto, vendo o pôr do sol pintar o céu com cores que me lembram do nosso primeiro encontro. Você se lembra? Nós caminhamos pelo Parque Ibirapuera enquanto as folhas de outono mudavam de cor. E você disse que o céu parecia estar celebrando conosco. Você sempre teve jeito com as palavras quando queria. Hoje eu soube que estou grávida. Nosso bebê milagre, o que paramos de esperar há 4 anos. Eu ainda não te contei. Eu queria encontrar a maneira perfeita de compartilhar esta notícia. Talvez aqui, em nossa casa de fim de semana, onde nós conversamos tantas vezes sobre a família que queríamos construir. Mas algo está mudando entre nós, não está? Sinto que você está se distanciando, se tornando alguém que eu não reconheço totalmente. Há momentos em que eu o pego olhando para o seu telefone, sorrindo para mensagens que você apaga rapidamente. Há vezes em que você pensa que estou dormindo, e você sai da cama para atender ligações no corredor. Eu digo a mim mesma que é o trabalho, que você está apenas estressado com o novo projeto de desenvolvimento. Eu digo a mim mesma que 15 anos de amor e confiança não podem estar errados. Além disso, logo vamos tentar ter um bebê. Você será um pai maravilhoso. Eu escrevo esta carta porque quero me lembrar deste momento perfeito e esperançoso antes do que quer que venha a seguir. Porque, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que eu acredito em você. Não apenas no empresário de sucesso que você se tornou, mas no homem que está por baixo. O homem que me trazia café na cama apenas porque sim. O homem que aprendeu a cuidar do jardim porque sabia que me fazia feliz. O homem que me segurou em 3 abortos espontâneos e ainda queria tentar novamente. Esse homem ainda está aí, João. Eu tenho que acreditar nisso porque este bebê merece essa versão sua. O verdadeiro você, não a pessoa que você tem fingido ser ultimamente. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu. Ou algo maravilhoso, ou algo terrível. De qualquer forma, eu quero que você se lembre de quem você é, não de quem o mundo pensa que você é, ou de quem você pensa que precisa ser, mas de quem você é em seu coração. Eu te amo, João. Eu te amo o suficiente
para perdoar o que quer que esteja por vir. Eu te amo o suficiente para acreditar que você encontrará o caminho de volta para si mesmo, mesmo que eu não esteja lá para ver. Sempre sua, Emília. João desabou no chão, com a carta apertada contra seu peito. Olivia o observava, suas próprias lágrimas caindo livremente agora. Ela nunca a enviou, Olivia disse em voz baixa. Ela descobriu sobre Sarah no dia seguinte. Tudo mudou depois disso. Por que você me dá isso agora? Perguntou João, com a voz rouca. Porque Emília estava certa sobre uma coisa. Você encontrou o caminho de volta para si mesmo. Tarde demais para ela. Tarde demais para o bebê. Mas talvez não tarde demais para algo mais. O que você quer dizer? Olivia respirou fundo. A Ala Memorial. Eles estão começando um programa para famílias de pacientes com câncer, grupos de apoio, recursos de aconselhamento. Eles querem que alguém fale com as famílias sobre o que não fazer, sobre como estar lá para seus entes queridos. Eles querem você. João a olhou com descrença. Eu? Depois de tudo o que eu fiz, por tudo o que você fez e tudo o que você tem feito desde então, você é a prova viva do pior e do melhor da natureza humana. Ela fez uma pausa. Emília gostaria que você fizesse isso. João pegou o espelho de novo, estudando seu reflexo sob a luz moribunda. O rosto que o encarava de volta era mais velho, mais triste, mas de alguma forma mais real do que havia sido em anos. Eu vou fazer, ele disse. Finalmente, não por redenção. Eu não mereço isso, mas pela verdade. Por Emília. Olivia assentiu. A casa vai para o mercado na próxima semana, mas o jardim de Emília... Eu pensei que talvez você pudesse ajudar a mantê-lo. Não para possuir, mas apenas para mantê-lo vivo para ela. Enquanto eles caminhavam pela casa pela última vez, apagando as luzes e fechando as portas, João parou na porta do quarto do bebê. Você acha que ela sabia? Ele perguntou. Quando ela planejou tudo com o espelho, com o testamento, você acha que ela sabia que eu finalmente entenderia? Emília sempre via o melhor nas pessoas. Olivia respondeu, mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. Ela tocou o braço dele brevemente, o primeiro contato voluntário que ela havia iniciado desde a morte de Emília. Não desperdice a fé dela em você, não de novo. Lá fora, a neve havia começado a cair de novo, cobrindo o jardim adormecido de Emília com um manto branco. João guardou a carta cuidadosamente em seu bolso, ao lado da foto de ultrassom que ele sempre levava. Em seu outro bolso, o espelho pressionava contra seu coração como um lembrete. Adeus, Emília. Ele sussurrou para a casa vazia. Sinto muito por não ter sido quem você precisava que eu fosse quando importava, mas eu te prometo, eu juro, que eu serei quem você sempre acreditou que eu poderia ser. Todos os dias, pelo resto da minha vida, eu olharei para o seu espelho e tentarei ver o que você via. Enquanto ele se afastava, a casa ficando menor em seu retrovisor, João sentiu algo mudar dentro dele. Não o perdão, ele nunca se perdoaria. Não a redenção, que não era dele para reivindicar. Mas talvez algo parecido com um propósito. Uma oportunidade de transformar sua maior vergonha em algo significativo. Para ajudar outros a evitarem seus erros. Para manter vivo o legado de Emília de maneiras que ela poderia ter desejado.